Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 114, cujo título é Novos Atenienses. Muito bem. Emmanuel vai destacar um versículo que está em Atos dos Apóstolos, sobre o trabalho de Paulo em levar o Evangelho aos não-judeus, aos gentios. E aqui nessa passagem nós vamos ver Paulo na Grécia, na cidade de Atenas, daí a referência aos atenienses, que, não sendo judeus, vinham de uma cultura politeísta, vários deuses, e vamos ver assim, tinham uma ideia de como se organizava a vida e a morte, e essa continuidade da vida, não é? Lembramos que eles falam dos Campos Elíseos, não é? Que depois os romanos, não é? Adotam essa mitologia que não deixa de ser, vamos chamar assim, os Campos Elíseos seriam o céu, nós temos o Hades, que seria o inferno. Então essa assimilação, não é? Essa ideia que se tem, que é a mesma, só que Paulo vai trazer a questão da ressurreição dos mortos. Aí, bem na ideia que Jesus traz para provar a continuidade da existência, tendo vindo ele mesmo após a crucificação, dar essa prova inconteste de que a vida continua após a morte de forma plena, como era aqui, e que vamos dando então a continuidade, que não há uma solução de continuidade, não há uma ruptura na nossa história, onde somos condenados para sempre ao inferno, seja como ele se chame, não é? Ou ao céu. Bom, ao céu, se conseguimos fazer tudo aqui para isto, ótimo, não é? O grande problema é quando não fazemos tudo para isso e ficamos em lugares que não há plenitude. E como nós somos ainda imperfeitos no mundo de provas e expiações, eu não vou dizer que seja de todo impossível, né? Porque sempre haverá uma exceção, mas via de regra e de forma bem maioria absoluta, de que nós vamos indo a passos lentos de aprendizado e de crescimento. Então ainda podemos nos ver em situações, vamos pensar assim, em regiões que nós não gostaríamos de estar. Mas fulano não é um espírito mau para estar numa zona de sofrimento. Às vezes não é só isso. Às vezes fulano é apegado. Às vezes fulano tem um vício moral ou um vício físico que o faz ficar preso às esferas mais materializadas da vida. E não é por não ser uma pessoa que tenha já suas virtudes já em bom estado. Outra coisa que pode prejudicar, não é? E nos colocar numa região, vamos dizer assim, infeliz, seria a consciência que não está tranquila, não é? Que chamamos de consciência pesada. A consciência por um erro que às vezes pode acontecer mesmo por uma situação de imaturidade ou de impulso, e fazemos alguma coisa que naquele momento nos compromete, e aí às vezes dali podemos continuar no desvio e com excelentes potencialidades de crescimento.
E muitas vezes a gente vê isso até aqui na nossa encarnação, não é? Mas a pessoa tinha tudo para dar certo. Como é que enveredou para esse caminho? Muitas vezes vemos isso acontecer com a droga, não é? Vemos isso acontecer com a droga. Pessoas maravilhosas que tinham vidas de potenciais maravilhosos e que se veem totalmente comprometidas nas sombras por causa do vício, né? A questão das drogas, não é? Bom, vejamos então o versículo que é o 32 do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, quando temos: mas quando ouviram os atenienses falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos de outra vez. Ou seja, agora não, depois eu discuto aquilo que a gente muitas vezes diz para sair dali. E se depender de mim, eu não vou escutar nunca mais. Mas para não ser de todo confrontoso, né, rude, eu vou dizer assim: mas sobre isso a gente conversa mais tarde. Mas se depender de mim, isso mais tarde não vai acontecer, não é? Então, o Areópago é um lugar em Atenas onde as pessoas iam para filosofar e as pessoas sentavam para escutar, um lugar público de participação popular. E muito democrático isto, não é? Então, Paulo se utilizou desse espaço para pregar o Evangelho. Mas antes de começar a falar do Evangelho e mais especificamente sobre a questão da ressurreição, ou seja, da continuidade da vida, ele falou dos atenienses, falou da maravilha de Atenas, e tudo isso foi atraindo a atenção deles, até que Paulo começou a falar disto, e aí provocou essa reação bem desagradável, não é? Dos comentários desairosos e sarcásticos, e esses outros que diziam: sobre isso a gente vai ouvir depois, agora não. Então, mas quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos mais tarde, ou te ouviremos de outra vez. Emmanuel comenta da seguinte forma: o contato de Paulo com os atenienses no Areópago, que nós já falamos o que é, apresenta lição interessante aos discípulos novos. Enquanto o apóstolo começava as suas impressões da cidade célebre, caso Atenas, não é? Aguçando talvez a vaidade dos circunstantes, os atenienses, pelas referências aos santuários, lembremos, santuários porque eram vários deuses e cada deus tinha um santuário, e pelo jogo sutil dos raciocínios, eles eram muito filosóficos e Paulo também muito inteligente, começou por ali, e ficaram todos muito bem. Se fosse só isso, estaria bom, né? Enquanto isso aconteceu, Paulo então foi atentamente ouvido. É possível que a Assembleia o aclamasse com fervor, se sua palavra se detivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Atenas reverenciá-lo-ia então por sábio e, apresentando-o ao mundo, faria assim, não é? Atenas o apresentaria ao mundo na moldura especial de seus nomes inesquecíveis. Então, Paulo seria mais o nome de mais um sábio ali a ser reverenciado. No entanto, todavia, Paulo refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida, além das ninharias terrestres. Desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem desconfortáveis, não é? E chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm. Numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Então, aquele ali, ele é um repórter, aquele é um artista plástico, o outro é um arquiteto, um médico, um psicólogo, um engenheiro, um professor.
Todo mundo muito bem respeitado, falando de suas competências. Um artesão, um pescador, tudo ótimo. Até que se começa a falar da religião da pessoa e ela começa a falar da sua crença em Deus, em Jesus, no Evangelho, como é que isso é encarado, né? Então, são ouvidos e respeitados esses profissionais por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, em afirmando a lei da responsabilidade para lá do sepulcro, recebem de imediato o riso escarninho, ou seja, o riso ácido, não é? Dos admiradores de minutos antes, que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Então, neste mundo, nós ainda precisamos, não é, separar. Aqui eu sou profissional. Embora, claro, que o profissional que eu sou também é constituído dos meus valores espirituais, é lógico. Só que nós não precisamos ficar alardeando nossos valores espirituais no nosso meio profissional, não é? Porque muitos terão uma visão de nós que nós não estamos agindo com profissionalismo, estamos levando a religião para os ambientes profissionais. Ok, nós entendemos, vamos respeitar esses ambientes dentro desses critérios, mas vamos nos reservar, claro, de manter esses nossos valores. Então, isso é muito importante. É claro que não vamos mentir. Se nos perguntarem, vamos dizer. Mas existe isso, sim, em muitos meios. Ainda hoje, olha que esse livro tem 70 anos e nós já avançamos muitas coisas em 70 anos. Mas hoje estamos vivendo uma certa perseguição ao cristianismo no mundo. E começa sutil, mas aí está. E nós precisamos saber quando nos expor, lembrando Jesus, manso como a pomba, prudente como a serpente. Então precisamos sim sermos prudentes até para podermos continuar melhor trabalhando no mundo, sem que esse mesmo mundo que em que estamos inseridos nos rejeitem por preconceito, mas lá nós estaremos com todos os valores dentro de nós e sendo aquilo que os valores fazem de nós, não é? Além, claro, dos conhecimentos técnicos, também o ser humano que somos, não é? Hoje eu estou com uma alergia. Desculpe. Bom, é isso, meus amigos, novos atenienses. Então, também nós, muitas vezes, se começarmos a falar, e aí temos os nossos locais de fala sobre esse assunto, como também nesses locais de fala, seja numa casa espírita ou num canal, não cabe nós alardearmos o nosso lado profissional, porque aqui não é um marketing profissional. Aqui é um local de divulgação do Evangelho e da doutrina espírita. Então, a gente tem que saber como atuar em cada um dos setores de nossa vida. Também dentro do nosso lar, a gente não vai ficar dando uma de profissional ou uma de... Não, agora que estamos sentados aqui vendo televisão, desliga a televisão que eu vou falar sobre Jesus. Nós não podemos impor isso no lar. Nós podemos convidar ao Evangelho no lar, não é isso? Mas não podemos impor os nossos valores a quem quer que seja. O que não nos impede de continuarmos, é claro, vivendo esses valores em todos os lugares. Não precisamos, aquele ditado antigo, né? Não precisamos dizer o nome do santo diante do milagre, mas somos pessoas que estamos buscando exercitar uma melhoria íntima e é claro que isso se deve ao Evangelho e a nós, no nosso caso, que somos espíritas, também à doutrina espírita, que vai dar essa profundidade, esse alargamento no nosso entendimento para entendermos Jesus na nossa vida. Vamos orar?
Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que recebemos, pela nossa encarnação, Senhor, obrigado. Ajuda-nos a estarmos sempre buscando o bom senso em todas as situações da nossa vida, Senhor Jesus. Abençoa-nos os esforços. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a nos lembrarmos da prece. Ajuda-nos a nos mantermos vigilantes, Senhor Jesus. Abençoa nossos lares, famílias, afetos, nosso anjo guardião. Mas abençoa também todos os nossos irmãos de humanidade, Jesus amado, em especial aqueles que neste momento, onde quer que se encontrem, estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos estejam com eles, conosco e entre nós, Senhor Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos juntos de novo com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.